Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o tema de hoje é um tema especial. Quero sair fora um pouquinho quero que eu estou pregando sobre o grande conflito, a escola sabatina, Daniel e, e a cronologia. Mas que, igual eu relatei ontem, vai vir uma nova série aqui no canal, que eu vou trazer para vocês. Mas hoje é um tema especial. Era um tema para ser discutido, era um tema para ser debatido nas grandes igrejas ou na teologia da verdade. A igreja adventista é a igreja protestante, é o tema de hoje. Por que ela é uma igreja protestante? Eu vou falar de quando ela foi fundada, antes de ser fundada, eu vou falar da Idade Média, dos reformadores, eu vou relatar tudo isso para vocês, a era das igrejas. Mas antes disso, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. É totalmente grátis. Não custará nada para vocês, tá ok? Vamos lá. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia que eu possa pregar. Mais um tema no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Para pregar a verdade, para pregar o que as pessoas precisam saber. Precisam relatar a verdade. Por isso, venho aqui hoje trazer essa verdade, Senhor, para que as pessoas possam assistir, comentar e possam entrar em suas mentes esta verdade, que hoje está defasada. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei pregando a Tua palavra, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo. E tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A igreja adventista é a igreja protestante. Vamos já começar com as divisões das igrejas primitivas. Por que as igrejas, durante as eras, de cada membro, que faz parte dessas igrejas, por que houve essa divisão? Por que quando no ano 31 Jesus deixou bem claramente a fundação de sua igreja? Por que ele falou para Pedro, toma conta da minha igreja? Quer dizer, que no ano 31 Jesus fundou a igreja católica apostólica, a igreja católica apostólica. Quer dizer, era uma igreja verdadeira, a igreja dos remanescentes, que tem a verdade. Então, quer dizer, a igreja foi se dividindo durante as eras. Que Jesus fundou foi no primeiro século, no segundo, no terceiro, até o quarto século. Até no terceiro século teve a igreja remanescente. Depois do terceiro século para cá, começou as divisões, começou as igrejas pagãs entrar no cristianismo. Vamos lá, divisões das igrejas primitivas. O catolicismo, que é a maior comunidade hoje do planeta Terra, tem 3 milhões de pessoas. O ortodoxas tem 220 milhões de pessoas. O protestantismo tem 1 milhão de pessoas. E o ortodoxas orientais tem 62 milhões de pessoas. Quer dizer, a igreja foi se dividindo e se apostatando. Abacuque 2, versículo 4, fala: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque capítulo 2, verso 4. Eu vou relatar aqui também
Vamos lá. Sola fide, justificação pela fé. A Igreja de Roma começou a enfatizar cada vez mais o mérito das obras, indulgências e sacramentos como meios de alcançar a salvação. A salvação passou a ser vista como algo mediado exclusivamente pela Igreja, tirando o foco da fé pessoal em Cristo. A teologia se distanciou das Escrituras e a práticas como a venda de indulgências reforçaram a ideia de salvação pelas obras ou pela intervenção da Igreja. Quer dizer, a Igreja Católica inventou essa indulgências, que era para você pagar eles, aquela quantia que eles cobravam para ganhar o perdão, o perdão de Deus. Se você hoje, como eu falo aqui no canal, você tem que ajoelhar no chão, pedir sinceramente, pelo seu perdão, relatar o pecado que você cometeu e ganhar o perdão de Deus sinceramente, você, não precisa, ir para um padre, confessar com ele, que ele também é um ser humano. E não precisa também pagar, para ganhar o seu perdão. É simples, você estudar a verdade, para você saber isso. Que você deve ajoelhar no chão, sinceramente pedir perdão para Deus e relatar o pecado que você cometeu. É só a Deus que pode perdoar pecados. Continuando aqui no sola fide de justificação pela fé, vou contar a história dos reformadores. Que durante a Idade Média, brigaram pela verdade. Eles foram justificados pela fé. Era Martim Lutero mesmo. Ele venerava Roma. Ele era um sacerdote. E quando contemplou Roma, falou assim: ó, minha cidade querida, ó, minha cidade que eu contemplo, essa cidade maravilhosa, Roma. Quando entrou em Roma, porque ele era de Wittenberg, na Alemanha. Por isso, quando ele foi para a cidade das 7 colinas, ele contemplou em sua entrada, mas saiu vomitando, de Roma. Eu classifico assim: ele saiu vomitando, de Roma, as coisas abomináveis que ele relatou em Roma. E foi lá em Roma que, num quarto que a Bíblia estava trancada, que a Bíblia estava era totalmente fechada, ele o abriu, e leu Romanos, o livro de Romanos, que fala: o justo viverá pela fé. E isso é justificação pela fé. Ele leu esta passagem e, a partir dali, começou a lutar contra a Igreja Católica Apostólica Romana, que era verdade, querendo vencer a mentira. Queria apagar a mentira que estava profanando naquela Idade Média. Vamos lá. John Wycliffe. Que eu contei, todos esses reformadores que eu vou falar aqui, eu contei a história deles no livro Grande Conflito, estou fazendo. Eu contei a história de John Wycliffe, John Hus, Martim Lutero, de Ulrico Zwinglio, de William Tyndale, John Calvino, Jonathan Edwards e John Knox. Contei a história de todos eles, estou ainda pregando o Grande Conflito. John Wycliffe, de 1328 até 1384, na Inglaterra. John Hus, de 1369 a 1415, na República Tcheca.
Martim Lutero, de 1483 a 1546, na Alemanha. Ulrico Zwinglio, de 1484 até 1531, Suíça. William Tyndale, 1494 a 1536, da Inglaterra. João Calvino, de 1509 a 1564, na França. Jonathan Edwards, 1703 a 1758, nos Estados Unidos. E John Knox, de 1514 a 1572, na Escócia. Sacerdócio de todos os crentes. O sacerdócio passou a ser visto como um papel exclusivo dos líderes religiosos, que eram considerados os únicos intermediários entre Deus e os homens. Quer dizer, é outra coisa também que a Igreja Católica Apostólica Romana mudou, que era de Jesus ser o intermediário entre Deus e os homens, que está em Timóteo, e pôs Maria como a intermediadora entre Deus e os homens. Quer dizer, colocou Maria, que era mãe de Jesus, que era para ser a intermediária, que era Maria que era debaixo de 7 palmos, que era na terra, que ela está sepultada. Ela morreu no tempo que ela viveu, no primeiro século, e está morta até hoje. Ela não foi para o céu. Ela está esperando a sua recompensa, quando Jesus virá na sua segunda vinda. Ela está esperando a sua recompensa. Então, o intermediário entre Deus e os homens é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. A salvação foi associada à participação nos sacramentos administrados exclusivamente pelo clero. Como as escrituras indisponíveis para o povo comum, a ideia de que todos podiam estudar a Bíblia e exercer um papel ativo no serviço de Deus foi abandonada, ela foi escrachulada, ela foi abandonada, esquecida para todo o sempre. Ela parecia ali que seria esquecida para todo sempre. O povo imaginou isso. E agora? O que eu vou fazer para voltar a ler a Bíblia Sagrada? De estudar a palavra de Deus, de estudar a verdade. O que eu vou fazer? Na Idade Média o povo pensou assim. Quer dizer, ela foi trancanfiada a Bíblia. Ela trancou-se de uma maneira que ninguém poderia ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Por isso que tudo que aconteceu na Idade Média vai voltar a acontecer. Hoje a gente tem a Bíblia Sagrada disponível para todo mundo. Todos praticamente têm a Bíblia Sagrada em sua casa. Quando chegar o tempo da tribulação, a sua Bíblia ou você guarda ou será roubada, ou será tirado de você, trancanfiado em algum lugar. Ela vai voltar a acontecer. Mais reformadores aqui, que brigaram pela verdade na Idade Média. Jacques Lefebvre, de 1455 a 1536, na França. Olavo Petri, de 1493 a 1552. Thomas Cranmer, de 1400... Esse Olavo Petri era da Suécia. Thomas Cranmer, 1489 a 1556, na Inglaterra. Hans Tausen, de 1494 a 1561, na Dinamarca. João Ferreira Almeida, de 1628 a 1691, Portugal. Vamos ler umas passagens aqui
que eu relatei aqui, vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos para Apocalipse capítulo 1 e o verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quer dizer, só a Deus devemos venerar, adorar e nos justificar diante de Deus. O nosso dia a dia, a nossa oração, é só a Deus, não para sacerdócio de seres humanos. Segunda Timóteo, vamos continuar no Novo Testamento. Deixa eu ir para Hebreus, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 16. Quer dizer que nós temos que se achegar a Deus para pedir perdão aos pecados e ganhar o perdão de Deus. Para Jesus nos perdoar ali, como sumo sacerdote, ele está no lugar santíssimo, ele está aspergindo todo o pecado que é relatado para Deus. Segunda Timóteo capítulo 3 e os versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer, andar retamente, ter êxito em tudo. De você ter uma vida tranquila, lendo as Escrituras, estudando as profecias e pregando elas, pregando as profecias, coisa maravilhosa, que eu amo fazer, pregar as profecias, para o tempo do fim. Vamos para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e os versos, primeiro capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quer dizer, que não há outro mediador, não sendo Jesus, lá no céu. Não chegar em padre e relatar o seu pecado. É um ser humano pecador também. Ou você pagar pelo seu pecado. Não existe isso. É invenção esdrúxula da Igreja Católica Apostólica Romana. É só invenção esdrúxula. Não tem nem pé nem cabeça. É totalmente uma mentira. Vamos para capítulo 17 de Atos dos Apóstolos.
capítulo 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quer dizer, do que Paulo e Silas estavam levando a palavra de Deus para os gentios, os gentios estavam examinando o que eles estavam falando, se era verdade que estava na Bíblia Sagrada. E viram que era verdade, que eram verdadeiros profetas. É o que você deve fazer hoje. Se você ver algum pastor pregando a palavra, ou até mesmo eu não sou pastor, sou só pregador, mas até eu mesmo, se você, que eu estou relatando, estou justificando, estou explicando, se não tiver na Bíblia Sagrada, vocês podem vir aqui nos comentários e vocês podem relatar. Guilherme, você está errado. Mas só se eu estiver errado. Se eu estiver certo e vocês distorcer o comentário, vou responder para vocês. Vamos para Isaías, no Velho Testamento, Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, verso 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quer dizer, jamais verão a verdade. Solos Christians, somente a Cristo. Com o tempo, o clero passou a ocupar um papel de intermediário entre Deus e os homens. Quer dizer, era mais uma mentira, mais uma controvérsia. A veneração de relíquias, a intercessão dos santos e o culto a Maria afastaram o foco de Cristo como único mediador. Quer dizer, como eu relatei no começo do vídeo, Jesus é o intermediário entre Deus e os homens. E a Igreja Católica Apostólica Romana lançou Maria no lugar de Jesus. Que Maria é intermediadora entre Deus e os homens. Deus e os homens. Quer dizer, como relatei, Maria está debaixo da terra, esperando a sua recompensa. Totalmente uma invenção que não cola, para quem sabe a verdade. Agora, quem acredita em mentira, quem quer ficar nessa denominação mentirosa, enganosa, demoníaca, nossa, que lindo, Maria como mediadora, nossa mãe, que é a mediadora, ela é a mãe de Jesus, devemos acreditar, devemos como se diz assim, nós acreditamos nela, mas como mãe de Jesus, que ela gerou Jesus e conviveu com Jesus e deu forças a seu filho. Estava com ele a todo momento. Mas ela morreu no primeiro século, ele está no sepulcro e está esperando a sua recompensa. Ela não se ascendeu ao céu. Não. Ela está debaixo da terra. Foi introduzida a ideia que a salvação dependia dos méritos das boas obras, indulgências e participação nos sacramentos, e em vez de ser um dom concedido exclusivamente por Cristo. Quer dizer, abandonaram o serviço de Cristo, que a Bíblia relata, que nós devemos de estudar e acreditar, e entender. Quer dizer, eles tiraram, e tacaram a ideia deles.
Nós vamos fazer assim. Cara, você querendo ou não, cara, nós vamos tacar essa ideia. Querendo você ou não. Eles mesmos falam, cara, não foi cara, pela Bíblia que a gente mudamos cara, o dia santo. Cara, fomos por nós mesmos. Cara, a Bíblia não relata sobre o domingo como dia santo. Nós mudamos. Cara, nós trocamos o dia de sábado pelo domingo. Cara, eles mesmos relatam. Cara, que eles, cara, mudaram, cara, a lei de Deus. Daniel capítulo 7 fala, cara, vai se preocupar em mudar os tempos e as leis. O chifre pequeno. Estou fazendo o livro de Daniel, que eu vou chegar nesse tema. Para vocês verem a esdrúxula coisa que a Igreja Católica Apostólica Romana fez na Idade Média. Vamos ler agora 2 Timóteo. Não, 1 Timóteo agora, né? 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus da verdade. Não, porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Quer dizer, preciso relatar mais alguma coisa? Agora vou ler de novo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vocês estão em dúvida disso? Eu preciso explicar mais? Santa Ceia Simbólica. Desculpa, deixa eu completar aqui. Era João, que eu acabo atropelando as coisas. João, capítulo 14 e o verso 6. Capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, cara, preciso relatar mais alguma coisa? Cara, ninguém irá direto para o céu sem passar pela graça, sem ganhar a graça, sem brigar, cara, lutar pela graça em Cristo Jesus. Cara, de aceitar Jesus em suas vidas. Eu não aceito Jesus, cara, vou lá, quero querer ganhar a salvação, quero ir direto para o céu. Se Jesus é o mediador entre Deus e os homens, nós devemos de aceitar Jesus em nossas vidas e andar como Jesus andou aqui na terra. Quero obedecer a sua lei, obedecer os seus estatutos. Quero te aceitar em sua vida, em seu coração, em sua alma. Você está pensando que vai direto para o céu? E você está fazendo práticas errôneas, erradas? Cara, quando eu quiser eu vou. Cara, aceito lá a pregação lá e vou para o céu. Não é assim. Cara, você tem que se arrepender do seu pecado hoje. Vamos para 1 Coríntios. Carta de Paulo para a igreja de Coríntios, capítulo 11, e os versos 24 a 25.
E tendo dando graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Quer dizer, de você, quer consagrar, quer a sua comida, era uma comida certa, né? Quer não porcarias, quer uma comida certa, né? Quer de você, quer agradecer a Deus pelo alimento que você tem todos os dias de sua vida. Vamos lá agora. Santa Ceia Simbólica. Justino Martin, do ano 100 a 165. Ele descreveu a Santa Ceia como uma comemoração espiritual, sem referência à transubstanciação. Tertuliano, de 155 a 240, usava termos simbólicos para descrever o pão e o vinho. Quer dizer, que tudo isso, cara, não possa ser, cara, quem interpreta, cara, vai descrever isso. Se é simbólica ou literal. Se torna simbólica por quê? Cara, porque você, cara, vai fazer igual. Cara, isso ficou um modelo para você. Cara, Jesus, por exemplo, cara, precisava nascer para vir à Terra. Cara, se ele era um ser, se ele é filho de Deus, um ser poderoso, cara, ele precisava nascer, cara, para vir aqui na Terra. Outro ponto, cara, ele precisava ser batizado. Ele precisava, cara, como se diz assim, cara, morrer por nós. Mas ele fez tudo isso, cara, para nos pôr de exemplo, cara, de nós seguirmos a mesma filosofia e de nós também nos sacrificar, cara, e jogar todo o seu pecado no lixo, todo o seu erro no lixo, para ganhar a graça. O pensamento grego e as teorias filosóficas, especialmente de Aristóteles, começaram a mudar a teologia da Igreja. O conceito de substância e acidente foi usado para explicar a transubstanciação. A Igreja Católica Romana consolidou a doutrina de transubstanciação no Concílio de Latrão V, de 1215, afirmando que apenas o clero tinha o poder de transformar os elementos, criando uma dependência da Igreja para a mediação da salvação. Quer dizer, outra doutrina errada, outra mentira. Quem tem o poder de transformar elementos, cara, de alimentos, cara, quem fez milagres aqui na Terra foi Jesus, cara, não foi a Igreja. Cara, a Igreja, cara, ela interveio no poder de Deus. Ela, como se diz assim, substituiu o poder de Deus, cara, para o poder dela. Era um poder mentiroso, enganoso, que não tem poder nenhum. Porque a Igreja é carregada pelo dragão. E quem é o dragão na Bíblia? Satanás. Ela é carregada pelo dragão, como relata Apocalipse 13. Cara, o dragão carregou a besta. Cara, ela é a besta que surgiu do mar, carregando a besta. Porque quando eles matavam os mártires na Idade Média, em uma carta, quer dizer, eles relatavam cada morte. E na carta deles, eles falavam: olha a bravura de, por exemplo,
cara, que foi de John Wycliffe. Olha a bravura de John Wycliffe, cara, sendo morto na fogueira, cara, sendo seu corpo despedaçado, cara, e mesmo assim cantando e louvando a Deus. Eu fiquei admirado com a sua bravura. Romano, cara, comentando isso, cara, um papista. Cara, eu fiquei admirado pela sua luta de louvar a Deus ali em meio a chamas. Quer dizer, eles sabiam do que estavam. Eles não sabiam o que estava fazendo. Eles não sabiam que estava com o poder de Satanás em suas mentes. Carregado que era pelo Satanás. Todo o poder que era de Satanás, cara, envolvendo eles. Quando, cara, cessava a morte, que a pessoa morria ali na fogueira, se retirava, era o poder de Satanás, cara, e ficavam, cara, e depois um relatava que era a bravura daquele homem na fogueira, como eu relato, cara, nos livros do Grande Conflito, cara, que eu estou fazendo. Vamos para 1 Timóteo. Vamos continuar em Coríntios, né? Vamos continuar em Coríntios, capítulo 7 e o verso 9. Capítulo 7, verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, viver sozinho, ficar abandonado. O matrimônio dos sacerdotes. Vamos lá, 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 3, verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quer dizer, se Deus relatou nos 10 mandamentos, não adulterarás, que você deve, se casar com uma esposa, com uma mulher, se tornar a sua esposa, e só, você, teve um compromisso com ela, já assinou um compromisso com ela. Vamos lá, matrimônio dos sacerdotes. O ascetismo que enfatizava a renúncia aos prazeres terrenos como forma de alcançar maior espiritualidade. Começou a influenciar a igreja a partir do século V. O celibato foi progressivamente visto como uma forma superior de vida cristã. O celibato tornou-se obrigatório para o clero no Ocidente no Concílio de Latrão II, de 1139, que proibiu o casamento dos sacerdotes. Isto foi motivado por uma tentativa de centralizar o poder da igreja e evitar que o clero criasse linhagens familiares que poderiam ameaçar o controle da hierarquia. A proibição do casamento dos sacerdotes eliminava o risco da herança de bens familiares e reforçava a lealdade total dos clérigos à igreja. Vamos lá. Vocês entenderam o que eu relatei agora, né? Vamos lá. Alguma passagem da Bíblia fala que sacerdotes não podem casar? Em alguma passagem aqui da Bíblia, que ela relata isso? O que em Gênesis, quando Deus criou Adão, depois na costela de Adão ele criou Eva, o que Jesus falou para Adão e Eva?
Se juntem, cara, abandone sua família, cara, e vão ser felizes. Fecundem, cara, como se diz, tenham filhos e se espalhem, cara, nos seus filhos, também outros filhos, filho de seus filhos, filho de seus filhos, cara, quer dizer, cara, criar a humanidade, cara, de pessoas, assim, ó, que estou fazendo, ó, cara, se expandindo. Aonde na Bíblia está relatado que uma pessoa não pode casar? Que um sacerdote não pode casar? Arão era sumo sacerdote. Era casado. Seus filhos eram sacerdote. Eram casados. Por que um padre, cara, não pode casar? Por que um pastor pode? E por que um bispo não pode casar? Por que, cara, a igreja proibiu isso? Quer dizer, que eles não poderiam formar uma família para ameaçar o controle da hierarquia. Que coisa abominável, esdrúxula, sacrástica. Eu fico indignado, cara, de saber essas coisas. Eu fico de uma maneira que eu não consigo, cara, aceitar isso. Falar sobre um reformador que brigou, cara, com isso na Idade Média. Hugo Latimer, de 1487 a 1555, Inglaterra. Quer dizer, aonde está isso na Bíblia? Aonde? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 6. Aonde que o padre não pode casar? Claro que pode. Cara, é uma mentira. Cara, padres de todo o Brasil e do mundo, cara, assistem esse vídeo, pelo amor de Deus. Cara, assistem essa pregação. Vocês podem casar, sim. Vocês podem formar uma família. É isso que Deus quer para todos. Quando formou Adão e Eva, ele falou: se juntem, formem uma família, cara, fecundem. Filhos, filhos de seus filhos, 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 filhos e filhos. Eu não estou enganado com isso. Assistem esse vídeo, cara, e relatam, cara, o que eu estou fazendo nessa denominação? Preciso abandonar, preciso casar, formar uma família, cara, e ser temente a Deus. Capítulo 6, versos 15 e 16. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Quer dizer, eu não preciso falar mais nada. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, que devemos aceitar em nossas vidas, adorar. Vamos lá. Imortalidade condicional. Após Orígenes, os seguintes passaram a defender a teoria platônica da imortalidade da alma. Tertuliano, cerca de 240. Cipriano de Cartago, cerca de 258. Ambrósio de Milão, 307. Crisóstomo, 407. E Agostinho, cerca de 430. Essa visão foi consolidada por Agostinho e tornou-se padrão na Igreja, apesar de grupos como os valdenses e reformadores como Wycliffe, Hus, Tyndale e Lutero continuarem a rejeitar essa doutrina, defendendo a mortalidade da alma até a ressurreição.
Quer dizer, como eu já relatei aqui nos meus vídeos, esse negócio de imortalidade da alma. Essa passagem. A imortalidade da alma, que era relatada no Espiritismo. E eu comparo, que é quase, que era idêntica não, que é idêntica a Gênesis capítulo 3. Ao Gênesis capítulo 3. Que Jesus falou, que era para Adão. Adão, de toda esta árvore você, cara, de toda a árvore que era ao seu redor, você poderá comer. Mas aquela que está lá no fundo, que é a árvore de conhecimento do bem e do mal, cara, você não poderá comer. Porque do dia que você comer daquela árvore, certamente morrerá. Uma pessoa sábia, uma pessoa que qualquer um entende. Qualquer um vai entender essa teoria. Cada um vai entender. Se uma pessoa fala isso para mim, por que eu vou lá pegar? Quero lá no fundo lá pegar a fruta. Por que eu vou lá naquela árvore? Eu vou pegar essa fruta. Aquela que eu sei que é proibida. Por exemplo, tem fruta que você não pode comer aí, né? Que tem bichinhos, tudo. Você vai pegar daquela fruta lá e comer? Sabendo que não pode comer? Então foi o que aconteceu. Isso para mim é um relato que, eu não vou mexer lá. E daí quando criou Eva, e passaram tudo lá, o tempo no Jardim do Éden, e uma vez Eva, ela ficou sozinha. O que fez Satanás? Ela se juntou a uma cobra, perante a cobra, ele conseguiu falar com Eva. E ele falou para Eva, pode comer dessa árvore, porque do dia que dela comer... A Eva falou, eu não posso comer, Jesus proibiu. Falou que no dia que nós comermos, certamente morrerás. Nós morreremos. Ele falou, pode comer, minha filha, porque do dia que porque se você comer esta fruta, certamente você não morrerás. Se Deus, que Jesus é Deus, se Deus falou para Adão, do dia que delas comerdes, certamente você morrerá, Satanás fala, não, você pode comer, que certamente você não morrerá. Ali começou o Espiritismo, meus filhos. Irmãos e irmãs em Cristo. Ali começou o Espiritismo. O que no Espiritismo... mas Guilherme, o que no Espiritismo... Mas o que tem a ver o Espiritismo com isso? A Bíblia fala, em Ezequiel, toda a alma que pecar, certamente morrerá. Toda alma que pecar, morrerá. O que nós somos de alma? Mortal. Porque mortal morre. Toda alma que pecar, morrerá. Porque nós somos mortais. Não vamos viver para sempre. Somos mortais. E o Espiritismo fala de imortalidade, que a alma não morre, que fica enganando os coitados que vão lá. Porque você pensa, vou lá conversar com meu parente lá que morreu lá faz 20, 30 anos. Vou lá, converso, vou lá no Espiritismo, falo para a pessoa a descrição da pessoa, Aí, o mago lá, que mexe lá, faz aparecer a pessoa.
Cara, seu avô, sua avó, sua tia, seu tio, quem for. E a pessoa aparece. O cara conversa com a pessoa. Ai, que saudade de você, que não sei o quê. Mentira. Mentira. Ali é um demônio personificando o seu parente. Ah, Guilherme, é mentira isso. Cara, onde você encontrou isso? Cara, é verdade. É o demônio personificando o seu parente. Olha lá em Samuel, cara, que Saul, cara, foi lá encontrar a bruxa lá, cara, adivinha? E olha o que aconteceu. Cara, Samuel apareceu, cara, o profeta Samuel, mas não era o profeta Samuel. Ele era o demônio personificando Samuel. Porque Deus permite isso para Satanás fazer. Porque se não permitisse, não tinha. Mas como o engano entrou no mundo, quer dizer, cara, mais um engano, cara, que vai ser relatado na grande tribulação. Espiritualismo. Imortalidade da alma. Cara, não existe. Nós somos mortais. Cara, vamos ser imortal no dia, cara, que Jesus virá para buscarmos a todos nós. A segunda vinda de Jesus, que vai transformar o corpo mortal para um corpo de imortalidade, de incorruptibilidade, um corpo corrupto, cara, para incorruptibilidade. Quer dizer, cara, sem mancha, sem pecado, sem erros. E alguns reformadores brigaram com isso, né? Era por isso. Guilherme Miller, de 1782 a 1849, Estados Unidos. Menno Simons, de 1496 a 1561, Holanda. John Wesley, 1703 a 1791, Inglaterra. Pedro Valdo, de 1140 a 1205, França. Andreas Karlsruhe, de 1486 a 1541, Alemanha. Isaac Newton, de 1643 a 1727, na Inglaterra. Vocês conhecem, né? Isaac Newton, o físico, né? que foi mais cristão do que físico. Batismo de... vamos lá, quero ler umas passagens. 2 Timóteo, capítulo 8, e o verso 12. Não é Timóteo, não, desculpem, é Atos. Desculpem, é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e de cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, que você ser batizado, cara, se enxaguar nas águas, cara, como se diz assim, cara, o perdão dos pecados. Agora, Atos capítulo 8, verso 12. Atos capítulo 8 e o verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim os homens como mulheres. Quer dizer, todo mundo, cara, passando pelo batismo. Vamos agora falar sobre batismo de crentes. Jesus foi batizado como adulto, demonstrando a importância da decisão consciente.
Todos os batismos mencionados nas Escrituras envolvem pessoas que primeiro ouviram o Evangelho e creram e depois foram batizadas. Não há registros na Bíblia sobre o batismo de bebês. Quer dizer que nenhum bebê foi relatado na Bíblia. Sim, pessoas que creram no Evangelho, e aceitaram o Evangelho para depois ser batizado. Não é lá, eu quero ser batizado. Vai lá, se batiza, e pronto, acabou. Não, de você dar estudos bíblicos, de crer no Evangelho, para depois a pessoa ser batizada. A pessoa tem que ser preparada. Era isso que os 144 mil vão vir aqui na terra, na época da tribulação, e vão preparar o povo, para a última pregação da terra. As 3 mensagens angélicas. Só lhe deu glória, somente Deus a glória. Os cristãos primitivos recusavam-se a adorar imagens ou ídolos, mesmo sob a ameaça de perseguição, como evidenciado no martírio de muitos que resistiram ao culto imperial romano. A igreja primitiva manteve-se firme contra a incorporação de elementos pagãos, incluindo a veneração de estátuas e imagens. À medida que o cristianismo se expandia para regiões com tradições pagãs, muitas práticas idolátricas foram incorporadas para o uso de imagens e estátuas nos cultos. Os usos de imagens na adoração foi oficializado no Segundo Concílio de Nicéia, de 787, que declarou que venerar imagens não era idolatria, mas uma forma de honrar os santos e Deus. Vamos para Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 4, que eu vou responder isso daí. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 4. Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Eu já entendi. Não terás outros deuses diante de mim. Dos 10 mandamentos. Quer dizer, vou adorar somente a Deus. Versículo 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quer dizer, para você não fazer imagens nenhuma de nenhum anjo, né? Ou do próprio Senhor Jesus, que tem hoje nas igrejas católicas, né? Dele crucificado. Aqui na terra, com ídolos, que jogadores, ator, atriz, músico, né? Músico homens, músico mulheres. Ninguém aqui na terra você deve fazer imagens, nem de presidentes, nem de senadores, ninguém. E debaixo da terra, que são demônios, Satanás, não devem fazer imagens de escultura. Ela está bem relatada nos 10 mandamentos. Mas o que a Igreja Católica fez? Criou imagens para ser adorada. Ele falou aqui que não era idolatria. Claro que é idolatria. Você está fazendo, você está venerando uma imagem. Só de ajoelhar diante de uma imagem, você está venerando. Você está orando pelaquela imagem. Vamos lá para Levítico, capítulo Levítico, capítulo 26, verso 1. Não fareis para outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra como figuras na vossa terra,
para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, cara, Deus está falando aqui, cara, não farás para ti imagens de escultura. Cara, para quê? Cara, você, cara, vai adorar a Deus. Cara, Deus está falando para você me adorar. Não adorar imagens. Quer dizer, cara, Satanás engana o mundo com isso. Liberdade religiosa, interpretação profética histórica. Escritores como Justino Martin, Irineu e Tertuliano seguiram o método da historicista, vendo as profecias como eventos históricos que se desdobravam progressivamente. Eles identificaram eventos históricos como a queda de Babilônia e a ascensão de Roma, dentro das visões proféticas de Daniel e Apocalipse, que são os dois livros que devemos estudar, que se torna um. Um é revelação, um é profético, e o Daniel é profético e a Apocalipse é a revelação. Teólogos como Orígenes introduziram métodos alegóricos que espiritualizavam as profecias, desviando-se da análise histórica direta. Quando o cristianismo se tornou histórica das profecias, foi abandonada. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a interpretação histórica das profecias foi abandonada. Mais tarde, métodos como o preterismo e o futurismo ganharam força para desviar a identificação do chifre pequeno e da besta como poder papal. Reformadores como Lutero e Calvino identificaram o papado como o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13, aliando-se a método historicista. Reformadores como Newton e Miller aplicaram o princípio dia e ano para calcular o cumprimento de profecias como as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. O domingo associado à adoração do sol. Tardes e manhãs, vamos lá. Aí, quer dizer, eu paro aqui. Vamos ler agora Números. Eu chego lá, no outro lá. Números, capítulo 14 e o verso 34. 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Quer dizer, se os espias ficaram 40 dias espiando a terra, 40 anos as tribos, né? Aqueles hebreus deveriam passar no deserto. Daniel 7:17. Vamos lá para Daniel. Sete, 17. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Quer dizer, quero que devemos, quero de entender essa profecia. Quero ler Daniel inteiro, quero você para entender a profecia. Ezequiel, capítulo 4, do verso 6. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-se-ão sobre o teu lado direito e elevará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Quer dizer, está aqui mais uma profecia, né? De tempos, né? Uma interpretação de tempos, né? Um tempo, 2 tempos e a metade de outro tempo. 3 anos e meio. Agora, o sábado. O domingo, associado à adoração do sol em culturas pagãs, tornou-se popular no mundo romano. Quando o cristianismo começou a se expandir entre os gentios, a celebração no domingo tornou-se mais comum. Em 321 d.C., na nossa era,
O imperador Constantino decretou o domínio no dia de o domingo como dia de descanso oficial no Império Romano, favorecendo a transição para a observância dominical. A Igreja Católica promoveu o domingo como dia do Senhor para diferenciar-se do judaísmo e consolidar a unidade entre os cristãos e gentios. E alguns reformadores defenderam essa doutrina, defenderam a doutrina do sábado, né? Que era o sábado que tem que ser guardado, foram contra a doutrina do domingo. Joseph Bates, de 1792 a 1872, nos Estados Unidos. Oswald Clayton, de 1490 a 1546, na Alemanha. Andreas Fischer, de 1500 a 1540, na Áustria. Peter Chamberlain, de 1601 a 1683, Inglaterra. Roger Williams, de 1603 a 1683, Estados Unidos. Vamos agora ler Êxodo. Voltar lá para o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Capítulo 20, versos de 8 a 11. Para que esse mandamento é esquecido. Aqui no mundo, como se diz, a igreja católica, igrejas evangélicas que guardam o domingo. Capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quer dizer, eu preciso relatar mais alguma coisa? Deixou bem claro. Não foi só aqui em Êxodo. Jesus estabeleceu lá em Gênesis já. O 7º dia descansou, fez o mundo em 6 dias. E no 7º dia descansou. Quer dizer, Abraão sabia que era o seu filho Isaac, Jacó, sabiam de todos os mandamentos. Fala assim, é Moisés que escreveu os mandamentos. Não foi Moisés que escreveu os mandamentos. O dedo de Deus escreveu os mandamentos. Não em tábuas, para não ser esquecida. Quer dizer, mas esses 10 mandamentos já existiam em Gênesis. Quando Abraão foi para o Egito, o faraó tomou sua mulher Sara, para ser sua mulher, o que Deus fez com o Egito? Com pragas. Em todos os membros lá do palácio, pegaram a praga. Porque não deviam de despojar a mulher de Abraão. Por quê? Os 10 mandamentos, não adulterarás. Precisava lá no Êxodo Deus escrever esse mandamento? Para ser conhecido? Não, já tinha lá em Gênesis, muitos séculos antes de Moisés. Abraão viveu 500, 600 anos de Moisés. A mesma coisa aconteceu lá em Gerar, com os filisteus. O rei filisteu tomou Sara como sua mulher. E que Deus, em sonho, entrou na mente do rei de Gerar e falou, se você tocar um dedo em Sara, você e sua corte todos morrerá. Porque não adulterarás. Quer dizer, precisava de Moisés, tá lá, Deus escrever aquelas tábuas na época de Moisés. Os mandamentos sempre existiu.
Não foi só para os hebreus, não. Quando os 10 mandamentos saiu, cara, que Deus estabeleceu no mundo, cara, não tinha nenhum ser humano sobre a terra. Cara, vão dormir. Cara, quem prega que é só para hebreus. Cara, vão estudar. Cara, vai se atentar à palavra de Deus. Cara, esquece, cara, a sua denominação. Cara, esquece a sua, cara, quantia de dinheiro que você ganha. Cara, vai estudar a Bíblia Sagrada. Vamos para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o verso 4. Capítulo 18, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Quer dizer, em todos os sábados. Cara, não tinha descrição de ninguém. Cara, até os gentios poderiam guardar o sábado. Cara, como nos dias de hoje, você não precisa ser adventista. Cara, se você é evangélico, católico, cara, se você é batista, cara, se atentar à Bíblia, quer esquecer sua denominação, você pode guardar o sábado. Vamos em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4 e o verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Eu vou ler o 17 também. Então lhe deram o livro da profecia de Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Quer dizer, cara, todo sábado Jesus iria para a sinagoga. Quer dizer, ele é o Senhor do sábado. Ele próprio é o Senhor do sábado. Ele que estabeleceu lá para Moisés, cara, para Moisés, ele que escreveu ele que escreveu na tábua os 10 mandamentos. Vamos lá, continuando no sábado, o processo inquisitorial contra Gil Vaz Bugalho, século XVI, um cristão velho acusado de práticas judaizantes. Pela Inquisição Portuguesa, Bugalho foi acusado de observar rituais e leis judaicas. Especialmente, ele é descrito como guardando o sábado de maneira semelhante aos judeus. Azevedo João Lúcio, História dos Cristãos, Novos Portugueses, Lisboa de 1921. Ela foi acusado de estar guardando o sábado de maneira semelhante aos judeus. Quer dizer, que era o que vai acontecer na grande tribulação. Que era você vai ser acusado. Qual é a sua acusação? É porque eu guardo o sábado. Que eu respeito o dia de sábado, como está descrito nos 10 mandamentos. Infelizmente vai ser assim. Isso foi, cara, na Idade Média, que ele vai voltar a acontecer. Infelizmente. Ou até felizmente, que vai estar próximo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, é muito sério isso, povo de Deus. Essa igreja adventista, que ela foi protestante, já não é mais. Que era hoje, que a igreja adventista está defasada. Ela está incrédula. Mas você pode ser um protestante, como eu sou, protestante da verdade. Quero lutar pela verdade. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia. Um dia mais de pregação, Senhor, aqui no canal. Para trazer essas verdades. Para trazer ao povo o que realmente deve ser
escrita, lida e sendo entendido. Por isso que em Daniel capítulo 12, verso 4 fala, os sábios entenderão. E nós temos que ser sábios, Senhor. Nós temos que ser sábios, cara, para entender as profecias, para entender a verdade. Por isso, Senhor, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? E isso é totalmente grátis, não custará nada para vocês. Um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!